Capítulo 75 Xiao Luoxing. Lusanan levantou-se do chão exausto e com marcas de agressão, a sua pele era branca e havia uma abertura queimada na sua roupa na parte peitoral, mostrando a sua pele quase preta e cauterizada. Sob a proteção de sua profunda energia, as chamas de Yunti não feriu-o severamente. Entretanto, a dor causada pelas chamas que inflamou o seu corpo por dentro foi o suficiente para fazê-lo se lembrar por toda a vida e deixar gravado uma cicatriz intensa nas profundezas de seu coração. Neste momento, o seu olhar fixo sobre Yunti estava preenchido de aversão. Ele abaixou a cabeça, largou a espada e caminhou em direção ao pavilhão das 7 espadas mortais sem dizer mais nenhuma palavra. Ele sabia que hoje havia se tornado um completo trampolim no qual Yunti havia dito. Pensando agora, o desdém que ele tinha contra Yunti anteriormente não passava de piadas que ele havia esbofeteado em seu rosto. Lusanan, na verdade, perdeu. Meu Deus! Que tipo de poder Lusanan tem? Até mesmo ele foi derrotado por Yunti. 16 anos de idade. Um discípulo no primeiro nível do domínio profundo nascente, e ainda a sua força intensa era tão alarmante, profunda e densa, suas habilidades de movimentação eram ainda mais estranhas e imensuráveis. Além disso, ele ainda sabia uma profunda arte do atributo de fogo de tão alto nível. O atributo de fogo da profunda arte que ele havia exibido agora, parecia ser diferente da seita do Sol Nebuloso e do clã dos Céus Ardentes, ainda assim o seu nível é tão alto que chega a ser aterrorizante, ele claramente tem apenas 16 anos. Esse tipo de talento, por mais que não possa ser igualar com o de Xiao Luoxing, a diferença não é muito grande. Talvez seja o suficiente para estar par de igualdade com Fen Ziluan do clã dos Céus Ardentes. Entre a geração mais jovem dentro da nova Cidade da Lua, o seu talento é o suficiente para estar entre os top 5. Não, top 3. Dos discípulos para os Elders, todos do pavilhão das 7 espadas mortais perderam seus espíritos, pois, eram eles que entendiam melhor as habilidades de Lusanan, mas com uma força como a dele, ele tinha sido derrotado por um discípulo de 16 anos de idade do Palácio Profundo Lua Nova. Esse tipo de impacto espiritual era muito grande, tão grande que eles não acreditavam em seus próprios olhos. Xian Yu, Yaming e Feng Guangyi, que foram derrotados anteriormente por Yunti, olharam por um tempo ainda mais longo, enquanto suas gargantas se tornaram secas. Quando eles foram derrotados por Yunti, cada um deles se recusaram a aceitar essa realidade em seus corações, mas agora, eles entenderam claramente que suas perdas estavam longe de injustificadas. Quando Yunti lutou contra eles, ele claramente não liberou totalmente seu poder, talvez ele não tenha usado nem a metade de sua força. Caso contrário, a perda deles teria sido mais rápida e trágica. Pensando agora, a arrogância deles perante Yunti anteriormente, foi simplesmente com a de um filhote de cachorro latindo furiosamente para um filhote de leão. Esse tipo de talento é extremamente raro mesmo nas 7 seitas com suas forças e uma herança sólida, e tal discípulo apareceu inesperadamente em nosso profundo Palácio Lua Nova. Talvez, esse profundo Palácio Lua Nova que tem estado em silêncio durante todos esses anos possa ressurgir por causa dele. Sikong-han falou suspirando emocionalmente. Os 2 elders que estavam ao lado dele balançaram lentamente a cabeça, e concordaram profundamente com ele. De maneira alguma talentos eram requisitados em excesso, e eles não apareceriam em excesso também. Ser capaz de ter um era o suficiente para trazer prestígio para a família. E com o profundo Palácio Lua Nova sendo o único profundo palácio criado na cidade Lua Nova pela família imperial, Deus sabe quantos anos se passaram desde que um gênio de primeira linha que poderia ser comparável ao talento das 7 seitas apareceu.
Este também foi o principal motivo pelo qual o profundo palácio Lua Nova sempre foi incapaz de erguer sua cabeça perante as 7 seitas. E esta maldição, talvez seja quebrada começando com o surgimento de Yun-che, não? Já foi quebrada. Dessa vez, somente por causa do Yun-che, o profundo palácio Lua Nova finalmente se levantou com orgulho e explodiu o seu vigor nas 7 seitas que vieram para mostrarem suas forças. Isso também fez os olhares discípulos das 7 seitas, a não terem mais o orgulho e desprezo que eles tinham quando entraram no palácio principal pela primeira vez. Enquanto isso, os discípulos do profundo palácio Lua Nova ainda estavam em choque. Enfrentando o poderoso Lusanan, Yun-che que tinha apenas 16 anos de idade tinha vencido novamente. O choque que eles receberam com o resultado era indescritível com palavras. Um discípulo no primeiro nível do domínio profundo nascente derrotando um no 7º nível, que tipo de talento apavorante uma pessoa deve possuir para conseguir isso? Essa também foi a primeira vez que eles souberam que alguém no primeiro nível do domínio profundo nascente poderia alcançar um poder tão aterrorizante como esse. Rodada após rodada, quase todas as partidas foi uma vitória que excedia e muito suas previsões, era como se eles estivessem dentro de um sonho. Eu sempre pensei que o meu talento já fosse considerado do nível de um gênio, mas comparado com o irmão Júnior Yun. Suspiro nem sequer vale a pena olhar. Alguns dos discípulos do profundo palácio Lua Nova que estavam entre os assentos suspiraram para eles mesmos. Para ser capaz de comparecer a esse banquete hoje, não havia dúvidas de que eles eram os discípulos elites do profundo palácio Lua Nova, e naturalmente teriam orgulho de si mesmos dentro de seus corações. No entanto, depois de testemunharem as 5 batalhas de Yun-che consecutivas, a arrogância dentro do coração de todos sumiu sem deixar um rastro, seus corações se encheram de respeito e admiração perante esse irmão júnior que tinha acabado de se juntar ao profundo palácio. Este é mesmo, o meu cunhado, não se sabe quantas milhares de vezes Siayuamba murmurou isso, seus olhos ficaram completamente abertos olhando do começo ao fim. Ele e o irmão Júnior Yun vieram da mesma pequena cidade nuvem flutuante localizada no leste. Certamente que naquele lugar, não haveriam grandes recursos, e sob tais condições, o irmão Júnior Yun ainda pôde alcançar tal domínio. Se ele tivesse nascido em uma seita maior, suas realizações agora certamente seriam ainda mais universalmente chocantes. Lanchoeiro silenciosamente pensou em seu coração. Ele não é a pessoa a qual eu estava procurando durante todo esse tempo. Tele, anzol, linha e chumbada. Enquanto ela estava pensando nisso, os olhos charmosos de Lanchoeiro estavam em um tumulto violento e lançavam um incomparável esplendor tocante. Seu olhar sobre Yun-che mudou subitamente num piscar de olhos. Yun-che claramente havia consumido uma grande quantidade de energia após 5 lutas consecutivas, embora ele aparentava estar imperturbado por fora, sua testa já estava encharcada de suor e sua respiração obviamente estava ofegante. Em seu braço esquerdo, havia um corte medonho de se ver, e o sangue que fluía atingiu quase a metade da sua manga em vermelho escarlate. Lanchoeiro imediatamente levantou, ela pegou vários tipos de pomada que carregava e caminhou rapidamente até Yun-che e perguntou-lhe com preocupação, irmão Júnior Yun, seu braço está ferido, o quão grave é o ferimento? Yun-che sorriu e respondeu, está tudo bem, foi só um arranhão que não chegou até o osso. Além disso já parou de sangrar. Eu agradeço à irmã sênior pela preocupação. Pare de agir de forma dura, venha, deixe-me dar uma olhada. Lanchoeiro estendeu a sua mão de jade e levantou gentilmente o braço de Yun-che e verificou a sua ferida. Depois disso, seu rosto revelou uma expressão de espanto.
Mesmo que a ferida no braço de Yunche tenha sido profunda, mas como ele disse, de fato não tinha chegado até o osso. Foi um golpe inevitável de Lusanan, e ainda ele causou apenas esse tipo de ferimento que podia apenas ser considerado como um ferimento mínimo. Sem mencionar que o primeiro nível do domínio profundo nascente, mesmo que uma pessoa similar no sétimo nível do domínio profundo nascente recebesse um ataque de Lusanan, não iriam se safar apenas com pequenos ferimentos. Como alguém no primeiro nível do domínio profundo nascente, como era possível ele possuir uma profunda energia protetora tão forte? Como viu o espanto no rosto de Lanchoeru, um olhar de orgulho apareceu lentamente no rosto de Yunche. Você acredita em mim agora, irmã sênior? Meu corpo é feito de ferro, você sabe, como eu poderia ser facilmente ferido. Lanchoeru sorriu gentilmente, como o seu corpo pode ser feito de ferro se você é tão branco e tênue? Você parece mais como um brinquedo de garoto. É? Brinquedo de garoto? Yunche regalou os seus olhos por um momento, e olhou para o rosto branco como a neve de Lanchoeru e sorriu. Somente homens que são mantidos por uma beldade podem ser chamados de brinquedo de garoto, e eu nem mesmo tenho alguma. Que tal a irmã sênior me manter? PFF, você com certeza é impertinente. Um sorriso escapou de Lanchoeru quando ela olhou para ele. Eu ainda continuo sendo a sua irmã sênior, ok? Se você se atrever a me provocar mais, tenha cuidado com a irmã sênior espalhando sobre o seu casamento. Você nem mesmo será capaz de enganar mais uma única garota após isso. A expressão de Yunche se tornou imediatamente rabugenta. O autor disse que o seu rosto estava assim. Vendo Lanchoeru tendo a iniciativa de se aproximar de Yunche e mostrar a sua preocupação, e além disso, enquanto conversavam e riam juntos, os dois ainda pareciam mostrarem uma pitada de flerte. O rosto de Murongi esverdeou em um instante, e seus dentes quase se estilhaçaram em pedaços de ranger. Ele e Lanchoeru eram publicamente conhecidos como o casal dourado do profundo palácio Lua Nova. Apenas mais um passo era necessário para que eles fossem reconhecidos pelo povo como um casal. Entretanto, ele sabia claramente o quão difícil seria esse passo. Pelo menos, Lanchoeru nunca tratou ele da maneira que ela atualmente estava tratando Yunche. Aquele maldito fedelho. O olhar de Murongi subitamente se tornou mais e mais sinistro. Como se ele tivesse sentido o olhar fixo cheio de ciúmes e ódio, a cabeça de Yunche virou-se levemente em direção a Murongi. O canto de seus lábios ondularam para cima em uma imperceptível curva. Aplauso. 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 Neste momento, um barulho claro de aplausos ecoou pelo palácio principal, e fez todos olharem para a direção da origem desse som. A pessoa a qual aplaudia levantava-se lentamente de seu assento. Magnífico! Brilhantemente além de comparação. A princípio eu vim no lugar do meu pai para felicitar o chefe do palácio Qin, mas inesperadamente, eu pude apreciar a batalhas brilhantes uma após a outra entre tigres e dragões. Eu tenho muita sorte de poder testemunhar o nascimento de uma nova estrela na cidade da Lua Nova. Enquanto o jovem homem falava, ele caminhava na direção de Yunche alegremente e sorrindo de orelha a orelha. Ele aparentava ser jovem, com uma idade aproximadamente de 16 ou 17 anos de idade. Contudo, não haviam sinais de imaturidade em seu rosto, ao invés disso ele carregava uma aura nobre intangível e orgulho. Sua voz era clara e suave, ainda assim, ela carregava uma pressão que poderia fazer qualquer um sufocar. Quando eles viram o jovem homem que estava caminhando lentamente, o palácio inteiro ficou imediatamente em silêncio. Xiao Luoxing. O inegável número 1 da nova geração da cidade da Lua Nova. Quando Xiao Luoxing caminhou para o palácio principal,
todos os olhares estavam focados nele. Entretanto, depois daquilo, somente alguns mantiveram suas atenções nele, mesmo quando Yunti havia declarado guerra a todos de 16 anos de idade das 7 seitas e ninguém das 7 seitas responderam, ninguém tinha pensado nele. Isso foi por causa do nível que Xiao Luosheng estava já tinha ultrapassado e muito essa pequena cidade da Lua Nova, o seu talento aterrorizante não era algo que os discípulos da cidade Lua Nova ou as 7 seitas poderiam se comparar. Cheng Jun entrou no quarto nível do domínio profundo nascente aos 17 anos, Lu Zanhan entrou no sétimo nível do reino profundo nascente aos 18 anos, eles eram todos famosos e gênios de primeira linha na cidade Lua Nova. Mesmo assim, Xiao Luosheng aos 16 anos de idade, estava no 10º nível do domínio profundo nascente. Xiao Luosheng nunca havia participado de nenhuma batalha entre os jovens discípulos das seitas da cidade Lua Nova, pois ninguém da geração jovem da cidade Lua Nova era qualificado para ser o seu oponente, e ninguém era digno o suficiente para fazê-lo mostrar a sua verdadeira força. Ainda que ele fosse o jovem mestre da seita filial da seita Xiao que era localizada na cidade Lua Nova, todos sabiam que uma vez que atingisse a idade de 20 anos de idade, seria impensável ele permanecer na cidade Lua Nova, ao invés disso, ele retornaria para a sede principal da seita Xiao com o seu talento aterrorizante, ele estaria em uma posição alta mesmo dentro da seita principal. A seita Xiao principal, aquilo era um colosso que a cidade da Lua Nova não tinha nem o direito de olhar. Era uma seita maior que até a família imperial do Vento Azul tinha que aceitar favores. Lá era onde Xiao Luosheng deveria estar, pois a cidade da Lua Nova era incapaz de conter esse gênio excepcional conhecido como Xiao Luosheng. Contudo, não apenas Xiao Luosheng se levantou pessoalmente, ele até mesmo andou na direção de Yunti. O coração de todos começou a bater freneticamente. É possível que ele esteja indo.